Nossa próxima pauta de hoje. Hã, deixa me pegar aqui. Geraldão, tá? O maior porta-aviões do mundo, o SS Gerald Ford, está deixando os mares do Caribe. Esse porta-aviões que foi importante e eu diria até mesmo determinante nas ações que culminaram com a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro de 2026. Nossa, já faz 40 dias que o Maduro, né, foi trazido aqui para os Estados Unidos por um curso de inglês intensivo, né? Agora ele vai aprender a falar inglês para valer. E desde então, ele estava ainda destacado, só que ontem o jornal The New York Times, já à noite aqui em Washington DC, entrada da madrugada no Brasil, trouxe informações importantes. Eles conversaram com uma fonte que está embarcada, tá, ali no Geraldão, e que afirmou que ontem, no início da noite, horário aqui da Costa Leste, eles receberam informações de que seriam enviados para o Oriente Médio. E, obviamente, além da questão da pressão do Irã, por que que isso é importante? Como eu tinha trazido para vocês na segunda-feira, o Donald Trump deu uma entrevista à Axios e ele afirmou que estava considerando enviar um porta-aviões secundário ali para a região para aumentar a pressão no Irã. Dentro do interim da visita aqui do Benjamin Netanyahu, eu até comentei com vocês que essa era uma declaração do Trump que talvez fosse para até abrir uma linha de diálogo mais franco com o Netanyahu. A reunião aconteceu, o Netanyahu ontem de manhã, ao ir embora para Tel Aviv, ele deu uma entrevista coletiva na porta do avião para a imprensa americana e disse que ficava muito feliz por sempre ser bem recebido por Donald Trump e que era muito grato pela aliança longa, histórica e duradoura entre os dois países, mas que estava muito cético quanto a qualquer acordo que fosse fechado com o Irã que não fosse no sentido de é, acabar com o programa atômico deles e também com o programa de mísseis balísticos. Donald Trump, que ontem tinha dado algumas declarações também à imprensa americana, falando que iria seguir caminhando para a via diplomática e até mesmo, como eu trouxe para vocês ontem, tivemos informações de que os Estados Unidos estava considerando deixar um programa atômico civil no Irã funcionando. Parece que sofreu uma pressão, talvez, de Benjamin Netanyahu com essa entrevista pública e também da opinião pública americana, pois agora destacou o SS Gerald Ford. E por que que me chamou a atenção? O primeiro porta-aviões que estava sendo considerado para envio era justamente o George H.W. Bush, tá? Hã, esse porta-aviões, ele estava passando por um processo de treinamento e manutenção normal aqui nos estaleiros dos Estados Unidos, e ele poderia demorar mais para arrumar rumo ao Oriente Médio. A expectativa era de pelo menos mais uma semana de preparativos. E o Gerald Ford, que já estava operativo agora, foi enviado junto com o seu esquadrão de ataque todo para o Oriente Médio, deve chegar já nos próximos dias. Isso aumenta a pressão no regime dos ayatolás e também tem um outro ponto de atenção que eu quero trazer para vocês, que é o Estreito de Hormuz, tá, pessoal? O Estreito de Hormuz, eu vou colocar ele aqui na tela para vocês. Estreito de Hormuz. Ele é um estreito muito importante que fica ali entre a Península Arábica e o Irã, e ali passa boa parte do petróleo produzido e distribuído no mundo inteiro, tá?
Então, tá aqui, tô preparando aqui a tela para vocês. E uma parte dele faz parte das águas territoriais pertencentes ao Irã, tá? Então, esse aqui é o Estreito de Hormuz, que vocês estão vendo aqui. Eu vou afastar o mapa para vocês conseguirem analisar. Então, aqui nós temos, né, essa região do Emirados Árabes Unidos, né, Omã também que está aqui o Catar, Bahrein, Kuwait, todos grandes produtores de petróleo, e todo mundo que está desse lado aqui são aliados políticos, tá? E até mesmo militares dos Estados Unidos da América. E desse lado aqui você tem o Irã, toda essa extensão aqui é do Irã. O Irã está ameaçando fechar esse estreito aqui. Se eles fecharem esse estreito, todos esses países terão a sua saída de petróleo represadas, e isso também vai causar um dano econômico mundialmente falando, porque você vai tirar pelo menos 25% de circulação do petróleo mundial. Imagina como o preço da gasolina, do diesel, do gás, entre outros derivados de petróleo, vai subir nesse meio tempo. Essa semana, os Estados Unidos da América deram um aviso para que todos os petroleiros, principalmente os americanos, quando passassem no Estreito de Hormuz, evitassem passar dentro das águas que são zona privativa do Irã, pois estava se correndo o risco desses navios serem embarcados por militares iranianos. E ainda deram a instrução: caso isso aconteça, colaborem, não entrem em nenhum tipo de discussão e entrem em contato com a embaixada americana mais próxima, tá? Então, nós temos aqui nessa região, tá? Nessa região aqui, agora mais um porta-aviões americanos que está chegando. Então, nós temos lá já o SS Abraham Lincoln e agora o SS Gerald Ford. O que chama atenção, pessoal, de maneira bem clara, parece que a história está se repetindo, porque quando o Geraldão ele foi destacado para a região do Caribe, ficou-se ali discutindo bastante se aquilo era só uma pressão ou seria utilizado de maneira clara e ostensiva para a captura de Nicolás Maduro. Muitas pessoas duvidaram, falaram: olha, tá demorando demais, isso é só pressão, Trump é taco, não vai fazer nada, né? E a gente sabe que o Trump muitas vezes realmente fica só na pressão, inclusive no caso do Irã tem um pouco disso. Porém, todavia, contudo, nós tivemos a operação e vários, né, dos aparelhos ali aéreos que foram utilizados durante a captura do Maduro fazem parte do grupo de ataque do SS Gerald Ford. Ele foi peça determinante e importante para que a operação fosse realizada. E agora nós já temos um porta-aviões ali na região e mais um está sendo enviado. É pouco provável que 2 porta-aviões, dentre eles o maior do mundo, sejam destacados somente para a pressão. Existe a possibilidade que seja isso? Óbvio, existe a possibilidade que seja somente isso, e nós não podemos descartar isso. Mas eu sinto um cheiro de repetição do cenário. Estou aqui me esforçando para ser o mais sincero e direto com vocês, sem fazer o wishful thinking, obviamente. Mas me deixa saber aí nos comentários também, para quem está assistindo gravado, você acha que a gente pode estar vendo repeteco? Será que o Khamenei teremos aí uma capa utilizada? Porque desde a Guerra dos 12 Dias, meus amigos, nós temos uma capa aqui que está pronta, tá? Tem algumas capas que nós deixamos prontas aqui no PH Vox para o momento que precisamos correr e entrar ao vivo. Uma delas é Ayatollah Khamenei foi eliminado, tá? Essa capa está pronta. Será que chegará o dia que usaremos a capa até para trazer a informação em primeira mão de que o açougueiro de Teherã, o homem que talvez hoje no mundo mais tenha sangue nas mãos, vai começar a pagar os seus crimes no inferno? É
das possibilidades. Desculpem aqui ter um pouco da passionalidade no comentário, mas estamos falando de muitas vidas inocentes que estão sendo ceifadas, destruídas e executadas já pelo menos desde o fim de dezembro nas ruas de Teherã, né?